Gostaria de agradecer a presença dos profissionais que se dispuseram a estar aqui conosco essa noite. Essa videoconferência tem como objetivo informar sobre a condição na qual se encontram os profissionais da saúde por meio de um diálogo entre os mesmos, tendo mais foco assim no âmbito psicológico em meio à pandemia. Vou começar dando voz ao psicólogo, convidado nosso hoje, Pedro Henrique. Boa noite, pessoal. Boa noite. Muita satisfação estar aqui com vocês, né? Eu acho que essa troca deveria existir de forma mais continuada, inclusive, né? Eu acho que a troca de experiência sempre é muito importante para a gente sentir até mesmo com suporte melhor para lidar com algumas coisas que às vezes a gente tem dificuldade para lidar no dia a dia, né? A gente sabe o quanto tem sido difícil para todo mundo aí ultrapassar esse momento muito difícil na humanidade. Acho que essa troca é muito importante porque elas nos dá a ideia de que o outro também pode estar comigo no sofrimento. Isso é muito importante até para a gente aliviar o nosso fardo, muitas vezes. Tá? Meu nome é Pedro, sou psicólogo, sou especialista em avaliação psicológica, especialista também em psicologia do trânsito. Atualmente eu atuo mais diretamente com psicologia do trânsito, né? Mas eu já tenho mais ou menos 4 anos de experiência na assistência social, CRAS e CREAS, diretamente com esse público, né? Trabalhando mais com questões de vulnerabilidade social, violação de direitos e tudo. Me foi perguntado um pouco a respeito de como que tem sido essa experiência, né? No começo da pandemia, eu estava ainda na prefeitura, inclusive. E mais ou menos, acho que veio o boom da pandemia mais ou menos cerca de março de 2020, se eu não me engano, né, naquela época ali. A gente estava todo mundo sem saber o que fazer, sem saber o que era, todo mundo ali aflito de uma série de questões que ninguém sabia para onde que ia correr, se ia correr para algum lugar, quanto tempo duraria. E isso costuma afetar muito a gente. Por quê? Por conta da insegurança que a gente tem, né? A gente, querendo ou não, a gente precisa dessa noção de tempo, de quando vai começar, de quando vai acabar, se vai acabar ou se não vai acabar, ou como que vai ser. A gente tendo essa ideia de como que vai ser, a gente consegue prever algumas coisas e até mesmo organizar a nossa vida, de como que a gente vai percorrer. E as coisas foram passando no tempo e a gente não sabia muito bem como que ia ser. Eu, por exemplo, tive que me afastar do trabalho, a assistência social teve que parar, a gente não tinha equipamento de segurança, uma série de questões. Tivemos que interromper o trabalho e ficamos mais no home office, né? E, infelizmente, as famílias que a gente assistia ficaram descobertas de algumas formas porque muitos deles não tinham equipamento de internet para mesmo falar com a gente. Então, a gente ficava muito de mãos atadas com relação a isso, infelizmente. A gente conseguia assistir um ou outro, mas de forma muito precária mesmo. Era uma insegurança não somente das famílias que a gente atendia, mas também nossa, né? De como que iria agir para se prevenir da contaminação, né? De como que a gente iria fazer, ou de mesmo de repensar nova forma de trabalhar, né? Com as famílias que, inclusive, eram muito carentes, são muito carentes. Então, no meio dessa loucura toda, a gente precisou rever muitas posturas nossas, de como que a gente iria conseguir dar conta de, ainda assim, ser suporte para as famílias e também ser suporte para a gente mesmo, que muitas vezes é muito difícil. Tem alguém com o microfone ligado aí, que está falando aqui. Eu acho que foi a Neila, eu acho. E no meio disso tudo, né, eu acabei... a gente acabou, por exemplo, tendo que ficar mais dentro de casa, né? E isso, para muitas pessoas, essa falta de contato com os amigos, com as pessoas que a gente convivia, trouxe uma série de angústias mesmo. Algumas crises de ansiedade, crises depressivas e uma série de questões que a gente não estava acostumado a lidar.
e que naquele momento aquelas crises eram naturais porque advinham de um contexto que era de insegurança. Então, é muito comum termos crises ansiosas, depressivas, ou até mesmo outros tipos de questões, de alguma desordem emocional comportamental, que seja advinda desse contexto de insegurança, de incerteza. Né? Então, inclusive, no meio da pandemia, praticamente em julho, mais ou menos, eu mudei de emprego. Então, tive que repensar de novo as minhas práticas e uma série de questões que eu estava acostumado, me trazia uma certa segurança psicológica mesmo, claro, mas que a gente precisei mudar. Né? Me afastei, troquei de emprego e agora, nesse caso, atuo mais diretamente com a psicologia do trânsito, com a avaliação psicológica para a CNH, mais especificamente nesse foco. E confesso que tem sido muito difícil ainda para todos nós, né? Porque realizar a avaliação, ou mesmo conduzir um atendimento psicológico de uma pessoa que está afetada por Covid, ou que foi afetada, é muito difícil. Né? Não somente por questões físicas mesmo. A gente sabe que existem algumas sequelas físicas que ficam ainda por muito tempo. Né? Mas também existem algumas sequelas que são até mesmo emocionais, ou até mesmo que foram agravadas pela pandemia. Pessoas que, por exemplo, sofriam de crises ansiosas, sofriam de ansiedade antes da pandemia, elas têm mais propensão a sofrerem essas crises desses tempos de isolamento. Por quê? Porque mexe com a rotina dela inteira. Mexe com o trabalho. Muitas pessoas perderam o trabalho por conta da pandemia, perderam pessoas da família, perderam amigos e uma série de questões. Então, isso tudo desorganiza muito o indivíduo e que ele não sabe muito bem como que ele vai fazer. Algumas vezes, por exemplo, a gente está vendo aqui alguns amigos nossos que estão no trabalho e participando dessa live, né? Então, isso é louvável, logicamente, né? Mas isso também, logicamente, eles também estão muito sobrecarregados de muitas questões. Não somente trabalhistas, né? De excesso de trabalho, mas questões mesmo de eles precisarem estar ali sendo suporte para essas pessoas que estão doentes, mas muitas vezes sem muito suporte para eles mesmos. Isso certamente dói muito e bagunça muito e é um peso extremamente pesado para a gente. Mas eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Vocês não estão sós. Tá? Vocês não estão sós porque estamos todos nós nesse mar agitadíssimo. Logicamente que já esteve mais agitado, né? Mas ainda estamos todos nós nesse mar agitadíssimo aí. E a gente precisa segurar a mão do outro nesse barco aí para a gente conseguir ultrapassar essa tempestade aí até chegar lá no final, a gente conseguir pelo menos amenizar essas sequelas que a pandemia tem trazido para a gente. É impossível passar por essa loucura que a gente está vivendo sem sofrer algum tipo de prejuízo. Tá? É importante deixar isso muito claro, porque existem pessoas que acham que elas podem passar por isso ilesos. Não, é impossível passar por uma situação atípica de forma ilesa. Né? O que dá para fazer é minimizar esses impactos que a pandemia tem nos trazido. Né? Encontrar algumas estratégias que são eficazes para a gente dar conta de passar por aí para tentar sofrer o mínimo de prejuízo. Mas, logicamente, a gente vai passar por aí para lembrar de muitas dores ainda durante muito tempo. Né? Essa sobrecarga de trabalho que a gente tem tido, que em especial os profissionais de enfermagem têm tido, que estão mais ali na linha de frente, essa sobrecarga ela gera muito estresse. Né? A gente sabe que o nível elevado de estresse causa uma série de alterações na gente. Alterações de sono, alteração de humor, alteração de alimentação. Isso tudo vai gerando uma série de angústias na gente.
Porque imagina só, o indivíduo que não consegue dormir mais como ele conseguia dormir, ele não produz mais tão bem no trabalho quanto produzia antes, né? Ou ele pode começar a cometer mais erros, de repente, de anotações, de começar a esquecer algumas coisas. E isso só relacionado ao estresse. Algumas vezes pode também ter relacionado a algumas sequelas cognitivas da Covid mesmo. A gente sabe que a Covid tem afetado muita gente aí, né? Existem muitas queixas de esquecimento de pessoas que tiveram Covid e que estão aí com muitas queixas de esquecimento, alterações de sono, até mesmo alterações físicas mesmo. A gente sabe o quanto que essa doença é imprevisível. Por exemplo, eu tenho um colega que ele ficou com hipertensão, ele não tinha nem história de hipertensão, ficou com hipertensão pós-Covid, né? E isso costuma gerar muito angústia e ansiedade na gente. Por quê? A ansiedade, ela algumas vezes surge da ideia da insegurança de a gente saber como que vai ser daqui para frente, né? Dessa imprevisibilidade, a gente costuma ficar meio inseguro, sem saber o que vai acontecer. E ela costuma surgir nesses contextos também. Hoje, infelizmente, a gente teve uma fatalidade aqui em Santinês, né? Talvez vocês ficaram sabendo de uma colega da saúde que morreu. Ela tinha um histórico de uma doença grave, teve Covid e a Covid agravou essa doença. E hoje ela teve uma parada cardíaca dentro do plantão. Infelizmente isso aconteceu, foi de repente, ela estava bem, né, e aconteceu isso. Então a gente sabe o quanto que pode não ter sido diretamente relacionado à Covid, pode, mas certamente a Covid pode ter tido uma influência muito grande. Então, essa insegurança é extremamente alta para a gente e costuma gerar muitas crises na gente. E a nossa função enquanto psicólogos, até mesmo profissionais de saúde de uma forma geral, é ser suporte para essas pessoas que estão acometidas por essa doença e que não sabem muito bem como fazer. Ser suporte, muitas vezes, até ouvindo a angústia delas. E que nem sempre a gente precisa falar muita coisa. Às vezes a gente precisa ser só apenas ouvir. E dizer para ele que, olha, eu estou aqui contigo. Existe uma ideia de que a gente precisa sempre falar uma coisa muito mirabolante para ser suporte de alguém, mas não. Né? Acho que eu e o Bruno, a gente sabe disso melhor do que ninguém, talvez, né? Que o ouvir também é terapêutico. Muitas vezes só o ouvir traz esse conforto, né? Até por isso que a gente, às vezes, procura um amigo para conversar algumas questões. Algumas vezes um amigo não fala nem nada, né? A gente já se sente aliviado ali. Então, não que o psicólogo seja um amigo. O amigo, ele está talvez um nível abaixo do psicólogo, porque existe um ouvido terapêutico do psicólogo que é treinado para conduzir algumas questões que vai trazer um pouco mais de alívio para o indivíduo. E isso precisa existir muito. Eu acho que existe pouca política pública direcionada para as pessoas que estão à frente desses processos. Infelizmente, não existe muito suporte direcionado para as pessoas que estão cuidando das pessoas que estão lá. E, às vezes, esse falta de suporte, até mesmo de um atendimento, até mesmo grupal, de repente, a falta disso gera uma espécie de desamparo emocional das pessoas que estão à frente. E isso Doutor Pedro, Opa! eu gostaria de frisar aqui que é uma responsabilidade muito grande, porque muitas das vezes o paciente entra, mas a gente não sabe se sai com vida. Uhum. Então, automaticamente a vida dele está em nossas mãos. Então, é aquela questão que ele vai nós somos as únicas pessoas que eles vão ver pela última vez, talvez. Então, não custa nada sentar e ouvir às vezes, não custa nada mostrar que tu tá lá por ele,
Porque muitas das vezes se ouvir que o paciente também precisa. Exatamente, né? E esse ouvir, algumas vezes ele nem é ouvido em casa, de repente. A gente ter essa ideia de que a gente também pode ser suporte para ele, para além da doença física, que querendo ou não, isso interfere, esse emocional pode também trazer uma espécie de conforto para ele, que vai influenciar na recuperação física dele, né? Muitas das coisas que a gente, do agravamento dessa doença também pode vir desse isolamento que tem. Do indivíduo não poder mais ter contato com a família, com amigos, com pessoas que ele ama, né? A gente é extremamente um ser social. A gente não se desenvolveu de uma outra forma que não for um ser social. A gente precisa de uns dos outros para a gente se crescer um pouco, né? Isso a gente carrega desde a antiguidade, não é de agora isso. Então, esse suporte precisa existir. Uma vez que a gente tem isso quebrado de forma muito rápida, isso gera uma espécie de e agora? Com quem que eu estou? Então, muitas vezes, essas pessoas que estão lá, hospitalizadas, receberam muitas vezes um bom dia, realmente sincero e amoroso, faz diferença. Isso pode parecer besteira para as pessoas que estão de fora. Pode parecer, às vezes, só uma obrigação, mas não é. Isso vai para além da obrigação. O indivíduo que é atendido bem por vocês, se você sai de lá, eles ficam até, às vezes muda até o olhar, não é verdade? Muda até o olhar. Então, ser suporte para as pessoas nesse momento, da forma como vocês conseguem, logicamente com as limitações físicas, até mesmo teóricas, isso é muito importante, né? Logicamente, vocês não conseguem dar a atenção que gostariam para todos, até porque o tempo é muito corrido, a gente sabe disso, né? Tem medicação para aplicar, tem para fazer isso, para fazer aquilo, e uma série de questões. E algumas vezes vocês estão limitados até mesmo tempo, ou até mesmo o ambiente do hospital, para fazer o que gostariam de fazer. Que era ouvir um pouco mais, oferecer um pouco mais de vocês para alguns outros, tá? Então, é muito importante que vocês estejam atentos a isso e ofereçam esse acolhimento não somente para as pessoas que estão lá hospitalizadas, ofereça também entre a equipe mesmo, né? De que vocês tenham um momento em que vocês consigam colocar as dores de vocês, as angústias, as tristezas, que certamente eu sei que tem, e não são poucas. Ter esse momento de vocês compartilharem entre vocês, colocar isso para fora, isso é muito importante para vocês aliviarem um pouquinho a tensão de que é o emprego de vocês, de que é também a vida de vocês tendo que lidar com tudo isso. Tá? Vou passar a palavra agora para o Bruno aí, que acho que já falei um pouco demais, né? Boa noite, gente. Boa noite a todos, né, e a todas. Meu nome é Bruno, acho que algumas pessoas aqui já me conhecem, né? A Marta, o Gabriel, as outras pessoas assim eu não os conheço, mas prazer conhecê-los, né? Principalmente nesse momento de troca, né? De saberes, de experiências. Bom, eu sou formado pela Universidade Federal do Maranhão. Eu sou especialista em saúde mental, sou especialista em pobreza e desigualdade social, sou especialista em políticas públicas, tá? E atuo, né? Aqui eu atuo no município de Monção, né? Sou psicólogo já aqui há quase 10 anos, né? Vou completar 10 anos aqui trabalhando em Monção no ano que vem, né? Como psicólogo do CRAS, fui psicólogo do CRES. Atualmente eu sou psicólogo do CRAS e sou psicólogo da atenção básica, né? Da saúde daqui de Monção, né? São minhas duas áreas de atuação no momento, né? E também já atuei em clínica, mas assim, predominantemente eu sou psicólogo da assistência social e psicólogo da saúde, tá? Então, bom, eu achei muito valiosa a fala do Pedro, né? Trouxe coisas, né? Esperem só um minuto, tá? Só um minuto, tá bom, gente?
É coisa de quem tem filho, isso aí. Não sei como que é. Eu não tenho, mas eu sei como é que é essa parada aí. Aí, enquanto ele volta, a gente vai trocando um pouco mais de ideias aqui. Eu também acho que eu só conheço a Marta aqui. Tenho família em Monção. Pronto, o Bruno voltou. Então, como eu estava falando, né? Esse momento e a fala do Pedro foram valiosas e me fizeram refletir, a princípio, em dois pontos fundamentais para a nossa prática, né? Quando o Pedro fala do cuidado com o paciente, com cuidado com o colega que trabalha conosco no dia a dia, nada mais é do que empatia, né? Que é aquilo que parece que se perdeu ao longo da humanidade, né? A nossa rotina é tão maluca que ela às vezes furta da gente a possibilidade de a gente ser minimamente preocupado com o outro que está do nosso lado, né? Às vezes vocês dividem plantão e a pessoa está do seu lado agonizando psicologicamente, mas, né, você está tão focada nas suas atribuições ali que parece que a gente se robotiza, né, na nossa prática. Isso aí é um grande perigo, né? Quando a gente perde um pouco dessa, que se fala tanto na saúde, de humanização, um serviço humanizado, mas o que de fato é isso? Humanizado, na minha avaliação, é você, de fato, entender que o outro é parte sua naquele contexto e ele precisa de um apoio seu, né? Porque, assim, as coisas básicas que a gente negligencia no nosso dia a dia, seja um bom dia, seja como você está, se dormiu bem, como foi seu plantão, que a gente avalia como coisas simples, mas elas são fundamentais, especialmente nesse contexto de pandemia, né? Nossa vida, ela simplesmente virou de cabeça para baixo, né? E aquilo que o Pedro trouxe acerca dessa angústia, né? Fruto de um momento que ainda é um momento de indefinição, mas graças a Deus é um momento que as luzes já começam a aparecer de forma mais forte, né? Porque agora a gente já tem a vacina, e a vacina é um meio eficaz, né, que a gente tem de combater efetivamente a pandemia, de combater efetivamente o vírus e diminuir tanta mortalidade no nosso país. Então, assim, existe uma luz agora efetivamente no fim do túnel, coisa que não havia há meses atrás, né? Então, assim, quando a pandemia explodiu, todos nós, psicólogos, né? Porque às vezes a gente também tem uma leitura equivocada de que os psicólogos são super-homens e nós não somos, né? Nem super mulheres, nós somos frágeis como todos os outros profissionais da saúde, né? E a pergunta, e como o Elias colocou inicialmente, de quem trata os psicólogos, né? Porque às vezes a gente eu até brinco, eu vou para frente do espelho e vou falar comigo mesmo, né? Mas é brincadeira, não existe isso, né? Mas assim, né, hoje, atualmente, eu não tenho nem como mais fazer terapia, não tenho tempo para fazer, né? Eu não tenho tempo para fazer. A gente vai se fortalecendo a partir dos bons resultados que nossa profissão também nos oferta de colher, né? Quando você vê um paciente ficando bem, quando você vê aquela pessoa que se encontrava no estado muito fragilizado, e você vê ela reagindo, vê ela tomando uma decisão diferente para a vida dela, né? Tendo outros comportamentos, isso ali vai te fortalecendo, né? E eu acredito que é o nosso único combustível em meio a essa pandemia também, né? De que a gente também precisa nos alimentar de algo, né? E eu, enquanto psicólogo, a minha maior felicidade é quando eu recebo uma mensagem ou um agradecimento, seja em qualquer lugar que eu vou em Monção, as pessoas me agradecem, eu estive muito mal, mas, poxa, o que você falou, o que você me escutou, né, me ajudou muito. Então, assim, esse é o nosso combustível, né? Isso é que nos motiva, né, para se colocar como suporte, como o Pedro falou. Mas, assim, eu... tu pode falar, Cecília. Eu queria fazer uma pergunta baseada no que o senhor está falando. Senhor não, sou muito novo. Estou brincando. Algum momento o senhor já parou para pensar assim, eu não aguento mais, em meio à quarentena, falou assim? Não, graças a Deus não, né? Graças a Deus não. Embora é assim, por exemplo, ontem, quem conhece Monção territorialmente é muito extensa, assim. Ontem eu estava em Piquezeiro, Ares, que são lugares muito distantes da sede, né? Então, tipo assim, ontem só na parte da tarde
eu atendi 8 pessoas na UBS, e quem é psicólogo sabe que 8 atendimentos psicológicos é muito pesado. Então, tipo, eu chego em casa, assim, estafado, destruído, fisicamente, mentalmente, mas, assim, não passa em nenhum momento da minha cabeça, assim, eu não aguento mais, não, porque eu sei que eu preciso ser canal de transformação, entendeu? Eu preciso ser ferramenta de transformação na vida das pessoas. Claro que eu canso, claro que eu preciso descansar, né, para reorganizar minhas ideias, reorganizar minhas energias, mas, assim, eu não tenho tempo, na verdade, para dizer que não tenho tempo e não posso faltar com esse cuidado com tantas pessoas que precisam de mim, entendeu? Pode falar, Pedro, tu quer falar alguma coisa? Sim, sim. É muito interessante essa fala da Cecília, né? Porque ela costuma vir de um contexto de extrema sobrecarga, de um cansaço físico absurdo, até mesmo emocional. E eu acho que logicamente, um pouco diferente do Bruno, né? Eu acho que chegou em alguma época da pandemia que eu acho que eu pensei isso. Tipo, cara, eu não aguento mais, tipo, aguentar pra quê? Porque parece que vai todo mundo morrer, né? Vai se acabar tudo agora e parece que tipo, não vai ter mais nada para fazer, né? Eu acho que eu me vi em alguns momentos assim, né? Logicamente que isso são fases. Sim. Né? Logicamente que isso são fases. Por isso que nós psicólogos a gente precisa respeitar a particularidade de cada indivíduo, né? Uhum. Não existe, às vezes as pessoas chegam para nós e querem como se houvesse uma receita, né? Porque assim, E não dá, não existe isso, não existe a receita. Porque, viver para viver não existe receita. Infelizmente, com esse crescimento de coach, né? Assim, eu sou muito crítico, gente, em relação a isso. Então, eu não consigo amenizar minhas críticas em relação a essas pessoas, porque elas vendem uma falsa felicidade, uma falsa possibilidade de felicidade instantânea, que não é assim, né? Não é assim. Não é possível você receitar passo a passo de como ser feliz. Não existe isso, né? Então, assim, isso tudo acaba prejudicando até o nosso atendimento particularizado, né? Que as pessoas às vezes chegam com uma expectativa em relação ao nosso trabalho que às vezes a gente não pode cumprir. Então, assim, um primeiro atendimento que eu sempre determino como um atendimento de acolhida é justamente para tu esclarecer para o teu paciente alguns pontos da condução do teu trabalho, né? Das expectativas que ele gera e principalmente na psicologia, eu sempre falo que isso deve ser algo inquebrantável entre todos os psicólogos. É um dia de cada vez, gente. A gente não consegue acelerar os passos, né? A gente não consegue dizer assim, daqui a 10 dias você vai estar bem da ansiedade. Não existe isso, né? Não existe essa previsibilidade, né? A gente não trabalha dessa forma, né? Agora, voltando assim para focar nas perguntas, uma das perguntas que a Marta me mandou foi acerca de como ficou organizado o nosso trabalho no contexto da pandemia, né? Eu vou falar a partir da minha experiência aqui em Monção de como o nosso trabalho ficou organizado, né? Aconteceu basicamente o que o Pedro falou. No início da pandemia, até eu, como trabalho na saúde, também no primeiro momento a gente não foi mais para as unidades, né? Porque a gente não sabia, né, de que de fato se tratava a Covid-19, né? Então, assim, todo mundo ainda estava tateando, ninguém sabia efetivamente o que era aquilo que estava acontecendo. E, assim, nesse primeiro momento, a gente estabeleceu, né, que até hoje meu celular de madrugada é mensagem, não sei o quê, porque a gente cometeu um equívoco aqui. Porque o telefone que deram pro atendimento psicológico online foi o meu, pessoal. Então, assim, eu tinha, assim, por dia, sei lá, até hoje, de madrugada, assim, às vezes eu acordo, às vezes para ir ao banheiro, alguma coisa, meu celular tem umas mensagens assim, meu Deus, doutor, me ajuda, eu tô mal, né? Mas, isso é suicídio, né? Dá número desse jeito aí. Isso, pois é, mas assim, até hoje... Só para comentar aqui um pouco, eu tenho um irmão que ele estuda no seminário, né? Aí como as pessoas religiosas ouvem muito isso, a gente estava viajando, e uma pessoa ligou para ele dizendo que ia se matar. Aí ele disse, espera aí só um pouquinho, espera aí, não se mata ainda não. Acontece com vocês? Não, muito. Ainda bem que comigo, pelo menos não por telefone, né? Não, comigo acontece muito por telefone, muito mesmo. E tem coisas, gente, que
E tem coisas assim que assim, que é impressionante como elas acontecem, né? Eu trabalho com ciência, né? A psicologia é uma ciência, eu não trabalho com achismo, não trabalho com curandeirismo, eu não trabalho com esse tipo de coisa. Minha profissão é ciência, né? Só que tem umas coisas, gente, que a gente fica assim pensando, meu Deus, teve um menino que, ele é moçonense, né? Só vou falar resumidamente, porque todos os atendimentos psicológicos, eles são sigilosos, né? Mas ele estava muito mal e ele estava prestes, de fato, porque isso aí é um assunto para um outro momento, né? Em setembro, quando é o mês de prevenção ao suicídio, poderia ser um tema para vocês, né? Para a gente tratar, né? Assim, que a gente tem a falsa ideia de que as pessoas falam assim, quem quer se matar não fala. Claro que fala. O suicida, ele dá sinais de que vai cometer o suicídio. Então, assim, excepcionalmente nesse dia eu estava assistindo série até tarde, e meu telefone tocou, né, com o DDD de fora. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E era esse rapaz, né, agonizando, pedindo ajuda, e eu fiquei com mais de 1 hora com ele no celular. Graças a Deus ele não cometeu suicídio, né, ele aceitou o tratamento de fato, aí no outro dia conseguiu o psiquiatra, tá tomando a medicação, e graças a Deus tá bem melhor. Então, assim, o que acontece? A gente, enquanto psicólogo, a gente acaba tendo esse como é que eu posso falar? As pessoas nos buscam muito o tempo todo, assim, né? O tempo todo. Às vezes são assuntos que a gente... Por isso que eu não consigo minimizar um problema de ninguém, né? Porque às vezes a gente fala assim, meu Deus, a pessoa está procurando por isso. Não é por isso. É porque aquilo ali gera questão, aquilo ali gera angústia, né? Que a angústia, ela pode levar a uma ansiedade, pode levar a depressão, a gente não sabe, né? Então a gente precisa acolher cada demanda, qual seja ela, qual for, né? A gente não precisa, a gente não tem como botar numa escala, isso aqui é importante, não. Tudo é importante, né? Tudo que o outro traz para você no contexto terapêutico é importante, né? Bom, eu respondi, gente, sobre como é que ficou o nosso trabalho. Eu fiquei em atendimento pelo celular, viu? Durante o período, e depois a gente retomou, né, para a unidade normalmente. Uma coisa que eu estou sentindo falta na assistência social, enquanto psicólogo do CRAS, é que uma coisa que a gente gosta muito de fazer, que é a formação dos grupos, né? Que a gente trabalha com fortalecimento de vínculos, e infelizmente a gente ainda não voltou a efetivá-los. Agora vai voltar, principalmente com os idosos, que embora eles sejam um grupo de risco, né? Mas assim, a gente vai fazer, eles já estão vacinados com as 2 doses, a gente vai fazer grupos reduzidos, né? De 10 idosos no máximo, né? Respeitando o distanciamento social, tudo, né? Porque assim, eles foram um dos grupos que mais ficaram afetados na pandemia, né? Porque o grupo de idosos do CRAS é um escape para um contexto deles de vida que, em muitos casos, é um contexto de vida dolorido, né? De sofrimento. E você está no espaço do CRAS para aquela troca de vivência, de experiência, aquilo ali trabalha com a autoestima deles, trabalha com o protagonismo deles. Então, assim, é um público que eu sinto muita falta de estar tendo contato com eles, de estar trabalhando com eles, né? Embora a gente tenha feito esse trabalho à distância, né? Mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né, gente? Você tá olhando a pessoa tá vendo você. É diferente mesmo sendo chamado de vídeo, né? Ou como está sendo uma reunião aqui, seria diferente se fosse, né, todos nós presencialmente, né? Esse é outro ponto que eu falei, né? Já falei de como foi meu trabalho, né, na pandemia, como é que a gente se organizou. Aí teve a questão eu já respondi atropeladamente do psicólogo, né, de quem que cuida da gente, né, na verdade, nesse momento, ninguém, né, assim, cuidar no sentido protocolar, de ter uma pessoa específica, não tem, né, não tem um profissional específico, mas na verdade, às vezes a gente acha assim, o que o outro passa para você, seja um bom dia, né? Isso faz diferença, né, da vida das pessoas. Eu trabalho muito com essa construção de um grande castelo a partir das coisas pequenas, né? A gente não pode construir um castelo começando de cima, né? A gente precisa pôr tijolo por tijolo. E assim é a nossa vida, assim são nossas relações, elas são construídas gradativamente. Não há possibilidade de você construir uma relação de forma atropelada, agoniada, tá bom?
Então, assim, gente, se vocês quiserem perguntar sobre qualquer coisa da minha prática, né, ou outra curiosidade sobre a nossa rotina, vocês podem ficar à vontade, tá? Só complementando aqui, a gente sabe que os profissionais que trabalham na saúde sofrem muito, né? Tanto transtornos dentro do trabalho quanto fora. Quais as orientações que vocês, psicólogos, deixam para eles? Eu respondo, Pedro, e depois tu responde do teu jeito. Assim, por exemplo, eu enquanto psicólogo do CRAS e da saúde, eu pensei numa seguinte maneira de trabalhar a questão da saúde mental com as pessoas que trabalham no mesmo contexto que eu, né? O que acontece? Mensalmente existem rodas de conversas, né? E também atendimento particularizado com eles, né? De forma individual, eu trabalho, às vezes eu levo algum vídeo, algum filme para eles, e eu começo a trabalhar isso, também faço orientações básicas, né? Porque, assim, as pessoas, principalmente nesse momento de pandemia, tudo ficou amplificado, tudo ganhou uma conotação muito grande, né? Um peso que teoricamente era leve se tornou uma tonelada. Então, assim, a gente precisa desconstruir isso, né? De dar mais leveza para as coisas, né? De não... Assim, a gente já tem tantas atribuições no nosso dia a dia, né? Que a gente fica o tempo todo se preocupando com aquilo que não está ao nosso alcance. E eu sempre tenho uma fala para todos os meus pacientes que ela é o seguinte: aquilo que eu não controlo não pode me produzir angústia, né? Porque assim, às vezes a gente sofre muito, às vezes, pelo comportamento do outro, mas a gente não pode, controlar o comportamento do outro. O outro é livre, né? Isso aí é um princípio básico. A pessoa é livre, né, para se comportar da maneira com a qual ela acha que deve se comportar, né? Só que muita gente sofre por isso, pelo comportamento do outro, porque primeiro a gente gera umas expectativas desproporcionais. Ou eu tô ocupado. É bem nisso, meu filho. Sim, que acontece. Desculpa, gente. Então, assim, a gente gera expectativas desproporcionais com as pessoas, né? E a gente acaba se frustrando, né? Com isso, né? Essa expectativa que a gente gera. Então, assim, tudo isso é trabalhado com os profissionais da saúde, né? Trazer a leveza até para a rotina de trabalho, mas, sobretudo, né? A fala do Pedro ela é muito importante, quando ela diz assim: eles precisam sentir um suporte ali, precisa ter um profissional ali para ajudá-los, né? Eu acho que precisa ter, né? Um profissional para orientá-lo, seja para ouvi-los, né? Que assim, o ouvido também é terapêutico, mas assim, à medida que você fala, né? Instantaneamente você vai aliviando o fardo que está sobre suas costas, né? Então, assim, e eu tenho muito cuidado com falar para todo mundo. Assim, eu sempre oriento meus pacientes, não é falar para todo mundo, gente, porque não é todo mundo que tem um manejo dos seus problemas. Porque às vezes você está com um problema, né? Digamos desse tamanho. Você fala para um amigo, esse seu amigo ele pode te amar, você pode ser a pessoa preferida dele, mas ele vai falar para você a partir dos valores que ele tem. Né? Não tem a imparcialidade do psicólogo. Eu enquanto psicólogo, assim como o Pedro, a gente não tem o papel de juiz da vida de ninguém, né? A gente está ali para trabalhar na reflexão e na reconstrução de caminhos, né? E não para dizer, olha, esse é o caminho que você tem que seguir, esse caminho, não. Né? A gente orienta no sentido de fazer a pessoa refletir acerca do que está vivendo, né? E a pessoa vai avaliar qual caminho percorrer. Respondi, Cecília? Cecília, eu acho que eu acabei perdendo um pouquinho na pergunta. Você pode repetir, por favor? Quais as orientações que vocês deixam para os profissionais da área da saúde? Seriam orientações do que fazer com os pacientes, ou consigo mesmo, ou os dois? Com os pacientes que seriam, no caso, enfermeiros, técnicos, pessoas que trabalham na área da saúde. Como eu até tinha falado um pouquinho no começo da minha fala, né? Trazer esse espaço para vocês de desabafo mesmo. De repente, uma vez por semana, de repente até de forma até mesmo online, né?
montarem um grupo para falar um pouquinho das angústias de vocês, né? O que sentiram ali durante a semana, se de repente teve algum caso que mexeu mais com vocês. Certamente tem alguns casos que são mais cabeludos, né? Então, tem alguns que mexem muito, então é importante que exista um espaço para vocês também colocarem isso para fora. Se não conseguirem fazer isso de forma grupal, né, com todo mundo, vocês podem até mesmo fazer isso de forma individual, em casa mesmo, né? Trazer uma espécie de anotação de vocês, tirarem um espaço do dia que vocês consigam, por exemplo, expressar essa emoção que a sobrecarga de trabalho muitas vezes tem em vocês. Eu sei que não é realmente nada fácil. E existem algumas estratégias de cuidado que são gerais, né? Tinha uma pergunta com relação a quem cuida do psicólogo, profissional de saúde mental e tudo, né? Existem algumas estratégias de autocuidado que são gerais também. Então, tudo aquilo que a gente orienta também para o paciente, também é importante que a gente coloque em prática, né? Por exemplo, atividades físicas costumam ter um efeito muito bom. Eu não estou dizendo para alguém virar fitness agora do dia para a noite, não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus, tá? Mas se virarem também não é ruim não, tá? A atividade física, ela é comprovadamente, né, que ela alivia muito do estresse físico, né? Então ela te ajuda a dormir melhor, ela te ajuda a regular muito o humor, porque ela vai liberando dentro do corpo uma série de neurotransmissores que vai regulando uma série de questões aí, que são importantes, tanto para a produção durante o dia, quanto mesmo para a relação social, né? A gente sabe que o estresse, ele causa muita irritabilidade na gente, a gente fica mais reativo a algumas coisas. A gente costuma responder ou de forma mais ríspida quando está irritado, né? E muitas vezes essa irritação, ela vem de uma sobrecarga de estresse muito grande, né? A atividade física, ela vai ajudar a aliviar um pouquinho isso aí. Uma vez que ela abaixa um pouquinho o estresse, ela regula o sono melhor. Você tem uma noite de sono melhor, né? Tentar se alimentar melhor também vai ajudar vocês a conseguirem amenizar um pouco dessa sobrecarga de estresse, né? Eu sei que o plantão de vocês deve ser muito corrido, talvez você não consiga comer tão bem durante o plantão, né? Mas sempre que puderem comer e comerem coisas boas, né, é importante. Estou dizendo para alguém, vou cortar tudo que é de ruim agora, não, nada a ver. Mas encontrar um equilíbrio aí. Por exemplo, eu gosto muito de comer hambúrguer. Hambúrguer é muito bom. Então, encontrar esse equilíbrio aí para cuidar um pouquinho de si, né? De, por exemplo, também selecionar algumas fontes de informação. Por exemplo, a gente sabe o quanto de fake news tem por aí hoje, né? E a fake news é comprovado que ela gera uma espécie de insegurança na gente. A gente sabe que a mentira nunca traz coisas boas pra gente. Então, uma vez que ela confronta com a realidade, com a verdade, ela gera em nós mais insegurança ainda que a gente já tem. Então, é importante escolher as fontes que vocês consultam para se informar, até mesmo repassar ou não algumas informações, tá? Isso costuma ser muito importante, porque a sobrecarga de informação era como se fosse um copo de água enchendo. Chega uma hora que ela derrama, a gente não sabe o que fazer. Então é bom a gente escolher muito bem as nossas fontes de informação, até para a gente saber o que fazer quando de repente aparecer alguma situação que a gente não sabe o que fazer. A gente tem pelo menos o norte para fazer, tá? Com relação também à equipe, vocês podem, eu falei, tirar um dia por semana, construírem isso de forma online ou até mesmo pessoalmente, né? Eu não sei se vocês têm a possibilidade de se reunirem presencialmente para falar dessas dores, para trazer alguma dinâmica que expresse de suporte para o outro, tudo, né? Mas se puderem, isso é muito importante, é muito válido. Ou mesmo, de repente, buscar, até mesmo de forma individual, algum atendimento profissional, né?
com um psicólogo ou algum profissional de saúde mental. Tá? Pelo amor de Deus, não se mediquem de forma indiscriminada nesse momento. Tá? É muito comum, em situações de crise, pessoas se medicarem de forma indiscriminada. Por exemplo, eu estou me sentindo ansioso na pandemia. Tá? Criatura, será possível que é uma situação extremamente angustiante para todo mundo e quer dizer que tu não quer sentir nada? É impossível. E algumas vezes as pessoas entram com um medicamento ansiolítico para ansiedade para cortar tudo isso. Algumas vezes ela acaba criando um outro problema, que é a dependência de medicamento psicotrópico. Aí ela vai precisar usar cada vez mais doses mais altas para baixar e vai criar dois problemas, a ansiedade mais a dependência. Aí fica mais difícil. Então, o máximo que vocês conseguirem encontrar estratégias que não sejam medicamentosas, logicamente, mas mais saudáveis, vai ser importante para vocês. Isso que eu estou falando para vocês aqui não é da minha cabeça. Essa estratégia está na cartilha da Fiocruz. Né? Eu realizei um curso sobre saúde mental para a pandemia, oferecido pela Fiocruz. Não sei se algum de vocês fizeram também, né? A Cecília parece que fez aí. Essas cartilhas, elas dão muitas orientações, tanto para vocês profissionais de saúde, quanto para orientações mais gerais. Né? Então, estou até com algumas delas aqui abertas, que elas são muito importantes para a gente começar a cuidar um pouquinho disso melhor. E que ajudar a amenizar, pelo menos, a sobrecarga que o estresse muitas vezes causa em vocês. Em especial, que é na enfermagem. Aqui todo mundo é enfermagem, né? Todo mundo é enfermagem, então a gente sabe o quanto que isso é muito, muito estressante. Precisar, muitas vezes, acordar durante a noite para fazer uma ocorrência ali que você não estava esperando, isso tudo. É importante entender que o estresse, ele vai gerando alguns prejuízos de forma como gradativa. Não é somente um dia que ele te causa. A gente está quase há mais de ano na pandemia aí. Tem mais de um ano que a gente está aí nessa loucura. E quem esteve desde o início aí, no meio dessa loucura, à frente dessa doidice, certamente tem passado por muitas questões. Ou perdeu alguém, ou precisou trabalhar um pouco mais. Doutor, Opa. eu até passei por isso uns dias atrás, que estava acontecendo aqui uma emoção. Não sei se soube, né, que morreu 8 pessoas num dia. Sim, eu soube disso. Todos esses 8 pacientes eu cuidei de cada um deles. Um dia antes do plantão, eu perdi o meu avô e eu fui para o plantão no outro dia, de manhã. Só que cada hora que chegava eu já fui abalada emocionalmente. E cada vez que chegava a notícia, tu conhecia fulano? Morreu. Tu conhecia fulano? Morreu também. Aí aquilo foi me sobrecarregando, que quem passava no corredor escutava meu choro dentro. Eu não aguentei. Eu nunca tinha ficado desse jeito. Foram 8 pessoas um dia e aquilo para mim, eu desabei completamente. Eu não conseguia falar, eu só chorava e gritava. Aquilo acabou comigo. E é importante entender, né, que, querendo ou não, todo mundo que a gente atende, a gente cria um vínculo emocional com eles. Se fosse diferente, teria alguma coisa errada. Por quê? É uma profissão, né, não somente de vocês de enfermagem, como a nossa psicologia, que a essência dela é o cuidado com o outro. Se existe alguém na área da saúde que não tem essa noção de que ele está ali para cuidar do outro, ele está na profissão errada. Se existe alguém, por exemplo, que acha que ele vai passar ileso ou não vai ser conectado emocionalmente com algum paciente, está pensando errado. Para você cuidar de alguém, você precisa de um mínimo de envolvimento emocional. Logicamente que algumas pessoas têm um envolvimento emocional um pouco maior por causa do contato mais próximo, né?
E muitas vezes a gente não dá tempo nem de viver o luto de uma pessoa, pensando estar vivendo de um outro luto. Por causa da Marta. Perdeu 8 pessoas próximas, sejam ex-pacientes ou familiares, de uma vez só. Então, é uma sobrecarga de luto, que o luto a gente sabe que não é uma coisa que é fácil de passar, de sobreviver, de experienciar. Uma sobrecarga 8 vezes maior do que o já normal. Né? Você não conseguir fazer o velório da pessoa que você gostava, né? Você de repente nem saber sobre porque fulano então morreu. Como assim? Ela estava bem ontem. Né? Isso tudo gera uma angústia muito grande, uma tristeza enorme na gente. E lidar com isso não é nada fácil. E nem precisa ser fácil. De que é muito normal a gente desabar nesses momentos. Se cobrar demais de que a gente esteja muito forte o tempo todo, é muito duro com a gente mesmo. A gente precisa e pode, e é natural que a gente tenha esses momentos de cara, aqui não dá mais. Vou dar uma pausa aqui e em outro momento eu consigo prosseguir. Mas agora o copo derramou. Infelizmente isso é natural. Isso faz parte da nossa humanidade. Essa ideia de que a gente não dá conta de tudo. E que não precisamos dar conta de tudo mesmo. Só que dar conta de tudo é Deus, a gente sabe disso, né? A gente está aqui tentando dar conta de tudo. Mas isso é uma ideia mentirosa que contaram pra gente. Pelo menos assim que acredita. Quando a gente se cobra demais de dar conta de tudo, a gente cai numa frustração bem maior. Porque na realidade a gente não dá conta de tudo. A gente dá conta do que a gente consegue dar conta. E algumas vezes nem isso. Algumas vezes a gente não dá conta nem das nossas dores, e muito menos da do outro. A gente está ali tentando dar conta. A gente precisa ter a consciência de que a gente deu o nosso máximo, a gente se esforçou ao máximo para fazer o que a gente conseguia fazer, da forma como a gente conseguia fazer. Com as nossas limitações físicas, emocionais, uma série de questões que sabe que é inerente a gente. A gente é humano, e ser humano é sinônimo de imperfeição. A realidade é essa. Ainda bem, né? A gente não é perfeito. Eu acho que senão seria muito chato, né? Seria muito chato ser perfeito. Então, imagina só, não tem nada para consertar, tipo, não tem nada para modificar. Deve ser muito chato essa vida de perfeição, viu? Eu não queria isso para mim, não. O Gabriel levantou a mão aí. Tem microfone, Gabriel, tá desligado. Tô te ouvindo ainda não, tá desligado Não aí. tá saindo o áudio. A gente continua sem te ouvir, Gabriel. Beleza, agora eu vi. A gente falando assim de sensação, de sentimento, eu tenho uma curiosidade de saber se a sensação que vocês têm ao atender um paciente que chega totalmente ali abalado, destruído mentalmente, e vocês, depois de trocarem toda uma ideia, de agirem profissionalmente como vocês são, e ver que aquela pessoa saiu dali totalmente diferente de quando ela chegou. A gente tem a mesma sensação que a gente tem de receber um paciente com Covid, aí como aqui em Monções, infelizmente está sendo transferido para Santa Inês, né? A gente já fica preocupado. Mas quando a gente vê, a gente sabe da notícia que o paciente saiu, retornou com saúde, voltou com vida, aí a maior alegria que a gente tem é de ver nos estados das pessoas, né? Dos familiares, pega e bota lá no estado, fulano de tal, com aquela plaquinha, eu venci o Covid, né? Para nós, que lidamos diretamente assim com o paciente, é uma ótima sensação. E meio a tanta notícia ruim que a gente tem, que os pacientes vão, infelizmente, a maioria não voltam com vida, esse paciente que volta é uma alegria para nós, que somos daqui, estamos ali perto, né? Imensa também para os familiares e para toda a cidade, que todo mundo que não é parente, mas só conhecido, todo mundo reposta ali, né? Eu tenho essa curiosidade de saber se é a mesma sensação que vocês têm ao receber algum paciente
e saber que ele saiu dali, até, depois de conversar com vocês, saiu ali mais devorado, saiu mais feliz, então saiu melhor do que quando chegou. Vocês têm essa mesma sensação? Vou te responder de forma talvez muito simples, né? A gente também é humano, tá? A gente é humano e sente as mesmas coisas que vocês. A gente sente angústia, sente tristeza, sente alegria, sente raiva. Então, essa ideia de que o paciente saiu diferente da gente, que ele chegou, também contagia a gente. Como eu te falei, a gente também tem um envolvimento emocional muito grande, né? E é por isso que dá para ajudar. Se não tiver envolvimento emocional, pelo menos o mínimo, é impossível ajudar alguém, tá? E da mesma forma como um paciente que sai até mesmo de repente, estava com o paciente, de repente o cara se matou. Isso também abala a gente, né? Mas a gente não consegue dar conta de tudo sempre, né? A viver, e ainda mais na profissão que a gente tem, ainda mais nessa loucura que a gente está agora, entender que algumas vezes a gente não vai acertar sempre, a gente vai, vez ou outra, não ter o resultado que a gente queria, a gente vai precisar lidar com essa frustração. Mas também o outro lado também existe, de entender o quê? Poxa, cara, aquele cara ter saído diferente do meu atendimento é uma confirmação de que eu dei o meu melhor, de que eu dei o meu máximo, né? De que algumas vezes aquele que não saiu como a gente gostaria, aquela coisa estava para além do que eu conseguia fazer. É importante entender, pensar nesse sentido, porque nos dá o conforto de olhar para a situação e dizer, eu consegui até onde eu conseguiria ir. Talvez até mais, né? De repente até se sacrificou um pouquinho mais, além do que precisaria, né? E contagia realmente a gente, sempre que o paciente sai diferente do atendimento, logicamente. Assim como vocês, né? Aí o Bruno pode responder também agora por ele aí, como é que ele se sente com relação a isso. A resposta é basicamente igual a tua, Pedro. E tu falou uma coisa que eu sempre falo também. O psicólogo, se ele não tiver empatia, ele está no lugar errado, né? Se eu não sentir minimamente o que o outro sente, né? Eu tô no lugar errado, né? É impossível, como tu disseste, eu ajudar alguém se eu tenho a incapacidade de sentir o mínimo da dor dele, né? É óbvio que a gente não tem como fazer essa transfusão de dor, né? É impossível, né? Mas assim, a gente precisa ser empático sempre, em todos os momentos, né? Eu peguei só o final do Lu, porque Benício, gente, quando o Benício dá esse horário, rapaz, ele tá numa fase que só Jesus. Aí eu fui para ali, aí desculpa, viu? Mas eu peguei um pouco vocês falando sobre o luto, né? E eu queria falar um pouco também sobre o luto, especialmente no contexto pandêmico, né? O luto por si só, ele é uma grande, como é que eu posso falar? Porque eu tenho minha própria definição para o luto, né? Porque o luto, na verdade, ele é um recomeço, por mais paradoxal que seja, entendeu? Por mais contraditório que seja o luto, essa perda, né? Esse vazio, ele pode se tornar assim um recomeço para você, né? A partir da ressignificação disso, né? E o luto, eu sempre falo, é um processo normativo. A gente não tem como se desvencilhar dele, a gente não tem como não sofrer com ele. E eu sempre falo para os meus pacientes, e eu fico até mais tranquilo quando eles estão sofrendo, sabia? Do que quando há uma certa, entre aspas, que é até involuntária, né? Ou melhor dizendo, inconsciente, indiferença de alguma perda grande, né? Aquele sofrimento ali, inicial, eu julgo como positivo, né? A gente pensa assim que o sofrer, né? Porque a gente precisa desconstruir algumas coisas que são passada para a gente de forma cultural e a gente vai reproduzindo isso. O nosso maior campo de crescimento é na dificuldade, né? É onde a gente consegue crescer, né? Quando as coisas estão bem, os erros eles são encobertos, né? As falhas são encobertas porque está tudo bem. Mas quando tu está diante de uma adversidade, especialmente diante de uma perda de uma pessoa muito querida, ali tu vai começando a estabelecer um processo de ressignificação, porque aquela dor
daquele momento que parece uma dor absurda, que ela se torna efetivamente uma dor física, né? Porque eu sempre falo que o nosso corpo fala, né? Psicologicamente falando, a gente somatiza dores psicológicas, né? Às vezes a gente está tão fragilizado psicologicamente que às vezes você fala assim, meu Deus, meu braço está doendo tanto, de onde é essa dor no braço? Né? Eu tô só para, às vezes a barriga dói, então assim, o nosso corpo fala diante da nossa fragilidade psicológica do momento. Então assim, o luto, esse enfrentamento que a gente não tem como nos desvencilhar dele, ele pode sim, né, se bem trabalhado, né, ele pode representar um início, né, por mais contraditório que seja, um início que ele não vai ser, obviamente, como era antes, porque o vazio físico, ele maltrata muito, né, o vazio físico, o visual de você ver que você ama, né, eu falo com muita tranquilidade sobre isso, não por ser psicólogo, porque eu tive duas perdas gigantescas na minha vida, que foram meus pais. Então, assim, existe um processo, né, terapêutico, claro, fiz terapia depois que eu perdi meus pais, mas existe um processo também de tomada de decisão de tu recomeçares, né? Você precisa recomeçar, porque a nossa vida, gente, infelizmente, ela não fala assim, Pedro, espere bem aqui, eu vou te esperar que eu vou sofrer contigo. Ela não espera ninguém. A vida vai andando e a gente precisa, né, de alguma forma, se adaptando com essa, em meio à dor, né, em meio ao vazio, né, e transformar gradativamente esse vazio em uma fortaleza, né, de um outro entendimento da morte, né, que a morte é sempre um tema muito delicado, né, assim, é sempre um tema que nos causa muita angústia, né, porque a gente sabe pouca coisa sobre isso. A gente sabe efetivamente do vazio que isso deixa, e o vazio, por exemplo, de mais de 500 mil vidas de brasileiros que se foram no meio da pandemia, né, gente? Porque é muita coisa. Muitas pessoas morreram e muitas pessoas estão morrendo por conta desse período, né, de pandemia, né? E assim, a gente nessa linha de frente, nós profissionais da saúde, o mínimo que a gente tem que fazer é minimizar essa dor, né? Essa dor das pessoas, de um paciente que está internado. Então, por isso que eu falo, não é por você ser enfermeira, por você ser, enfim, estar num contexto hospitalar, que você vai deixar de ser empático, que você vai deixar de ser cuidadoso com as palavras com o paciente, porque, gente, é muito recorrente a gente ouvir queixas acerca disso, né? Ah, fui em determinada repartição pública, fui tratada mal. Ah, fui no hospital, me trataram mal. Ah, fui no postinho, me trataram mal. Então, assim, isso aí deveria ser condição indispensável para todo trabalhador da saúde e de uma forma geral, né? As pessoas precisam ser bem tratadas, gente. As pessoas precisam ser acolhidas, né? Acolhimento é a palavra correta, né? As pessoas precisam se sentir ali protegidas, porque quando a pessoa chega no HGM para vocês, né? Elas já chegam extremamente vulneráveis, fisicamente, clinicamente e psicologicamente. Especialmente as pessoas que estão ali ansiosas por respostas, né? Como é que ele está? E às vezes a gente nota que algumas pessoas têm impaciência de dizer, mas esse movimento de se colocar no lugar do outro é tão difícil para as pessoas, gente, que se isso fosse mais comum e mais normal, eu garanto, a gente não vive no conto de fada, mas a nossa vida seria melhor. Se a gente tivesse essa capacidade de estar nos policiando o tempo todo, de se colocar no lugar do outro, porque aquela pessoa que está aflita ali perguntando para ti como é que ele está, ele vai ser transferido, como é que está a pressão, como é que está, entendeu? Aquela pessoa ali, ela está angustiada. E se você eventualmente dá uma resposta ruim para ela, aquele problema ali, ele se amplifica. Pode falar, Áurea. Esse aconteceu um relato aqui de um colega, né? Aqui no plantão. Eu até comentei com a Marta sobre isso. É que eu perguntei para o colega se fazia diferença do tratar, porque eu achei tratar a pessoa muito prepotente. Eu perguntei se tem alguma diferença entre um rico e um pobre, porque eu achei que ele tratou muito mal aquele paciente. Aí eu cheguei até comentei, eu me chateei. Eu quase saía da sala, só que eu não saí, fiquei permanente lá, observando.
Eu disse, se fosse um parente teu, um filho teu, você ia gostar? Ele falou, não. Eu disse, pois é, a mesma coisa, se o paciente está vindo para cá, é para ser bem tratado, não importa se é do nível baixo ou se é do nível alto. Tem que ser tratado todo mundo igual. Aí, durante esse período, ficou todo o tempo com a cara fechada. Terminou o plantão e todo o tempo com a cara fechada comigo. Eu disse, aqui a gente tem que tratar todo mundo igual. Não importa se é pobre ou se é rico. Só isso que eu relatei para ele, ele ficou também com a cara fechada o tempo todo. Só um comentário com relação a isso, né? Eu lembro que eu falei para vocês com relação a alguns sinais de estresse, né? Que algumas vezes existem sinais comportamentais. E é por isso que muitas vezes é importante enxergar e tentar observar o quê? É um padrão desse indivíduo tratar as pessoas mal ou foi um fato isolado? Porque ele pode estar envolvido por uma carga de estresse também alta, né? De que, de repente, ele nem se deu conta de que ele tratou outra pessoa mal. Né? E algumas vezes o papel de quem está do lado também é o falar assim, olha, fulano, você percebeu que você tratou essa pessoa dessa forma aqui? De repente ele não percebeu, mas se ele percebeu e ainda assim quis manter aquela atitude, pode ser que seja um sinal realmente de comportamento que é anterior à carga de estresse dele. Pode ser que ele seja assim realmente. É importante olhar para isso tudo, né? E não simplesmente achar que ele tratou mal porque ele quis. Claro. Eu concordo com o Pedro, mas assim, eu achei que a intervenção da Áurea, né? Áurea, né? Não tem um acento ali, então eu vou falar Aurilene. Aurilene. Da Aurilene foi muito pertinente, porque Pedro, por mais que a gente precise entender essas variáveis que nos cercam no exercício da nossa profissão, mas assim, aquilo que eu falei, existe uma coisa que precisa ser sagrada no nosso ofício, que é o cuidado, gente. Assim, a gente não pode... Eu sei que existem níveis estressores do cotidiano, do momento pandêmico, mas assim, precisa haver um autopoliciamento muito grande nisso. Por quê? Porque a gente não pode esquecer da vulnerabilidade daquela pessoa que está ali no hospital. Especialmente no momento de pandemia, que a pessoa já vai ali, meu Deus, eu vou para o hospital, está cheio de gente, já tem vários medos embutidos naquela ida ao hospital. Então, é por isso que a gente precisa de um colega ao lado fazer essa intervenção, não no sentido, e eu acredito que a Aurilene ela não fez no sentido de julgar, mas assim, no sentido corretivo, que eu acho válido, né? No sentido corretivo, até para que a gente não... Porque, Pedro, tu é de Santo Inês, né, Pedro? Isso. A gente percebe, infelizmente, assim, por exemplo, vou falar da realidade monçonense. Infelizmente, a gente ainda percebe tratamentos diferenciados. Assim, eu não faço acepção de ninguém, né? Para mim, todas as pessoas vão ser iguais sempre. Qualquer pessoa que for para eu atender, pode ser a diretora do hospital, pode ser a prefeita municipal, eu vou tratá-los ambos da mesma forma, né? Porque ali, para mim, é um ser humano que precisa de cuidado como qualquer outro, né? Então, assim, agora esse cuidado de a gente estar alertando o nosso colega ao lado, eu mesmo, enquanto psicólogo, assim, por exemplo, se eu ver no CRAS alguém, por exemplo, a minha amiga assistente social, de alguma forma, for ríspida com alguma pessoa que for ali, quando a pessoa sair da sala, eu vou chamar a atenção, eu vou dizer, bom, fulano de tal, eu acho que tu precisa, eu já vou ser bem assertivo, né? Porque as pessoas que vão buscar o nosso serviço, gente, elas não vão porque elas querem, não, é porque elas estão precisando. E às vezes a gente acha que a gente está ali, todo mundo está sendo pago para estar ali. E às vezes a gente perde de vista isso. A gente acha que ali a gente está fazendo um favor, ninguém está fazendo favor. Marta não está, essa hora no hospital, fazendo favor, não, ela está exercendo a profissão na qual ela escolheu, né? E ela precisa fazer isso com excelência, embora, claro que tem as suas intercorrências, né? De não estar num dia tão bom, né? Mas, assim, a gente precisa preservar o paciente sempre, né? Eu acho assim, às vezes, Pedro, na equipe pode até, eu sou mais complacente, por exemplo, se na equipe, eventualmente, eu for um pouco mais ríspido contigo do que eu ser com o paciente. Com o paciente eu já sou menos,
como é que eu posso falar? Eu sou menos tolerável, né? Porque eu acho que é um exercício, mas assim, quando eu falo que eu sou menos tolerável, eu sei que ninguém é perfeito, né? Claro que nós erramos, né? Mas a gente precisa estar com esse sinal alerta o tempo todo. Que, principalmente, a gente tem que bater nessa tecla. O momento de pandemia, gente, é um momento que virou nossa vida do avesso. Então, assim, as pessoas que estão ali, elas estão muito fragilizadas, de todas as maneiras, né? Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado. Mas também a gente precisa fazer o que o Pedro disse. A gente não pode simplesmente criar um tribunal, né, da Inquisição lá passada e botar as pessoas na fogueira porque de forma pontual se comportou equivocadamente. Não é assim também. É como o Pedro falou, a gente precisa avaliar, né, se a pessoa está com uma carga. Às vezes, tem pessoas que estão em plantão de 24 horas, gente. Você sabe que plantão de 24 horas, né? Eu já trabalhei também, já fui plantão no hospital. Sabe como é tão estressante de você estar ali, né? Então, assim, mas isso é um ponto, né? É um ponto nesse. Mas, assim, eu gostei da intervenção da Aurilene, porque a gente precisa desconstruir, Pedro, porque aqui existe muito isso, Pedro. Por isso que eu não consigo passar pano, tá bom? Exatamente. E eu queria deixar claro também que eu não estou querendo concordar com a atitude dele, tá? Eu também repudio esse tipo de coisa, porque a coisa que eu mais tenho, vou até falar a palavra um pouco mais baixa, mais nojo, é de pessoas que tratam pessoas diferentes por conta de classe social. Cara, isso pra mim é um absurdo. Eu bato isso de frente, seja com quem for. E isso que o Bruno falou é realmente verdade, né? É por isso que eu falei que é importante observar esse indivíduo no estilo de ser dele. Se ele já tem um estilo de ser dessa forma, certamente a Aurilene falou isso porque ela conhece muito bem o indivíduo e de repente sabe que ele trata as pessoas diferentes por conta da classe social, né? Então, eu só quis dar um outro contraponto para, de repente, isso servir para um outro contexto, né? Até porque o estresse, ele não age no nível consciente, muitas vezes, né? Quando a pessoa, muitas vezes, já agiu, ela nem se deu conta, né? Mas isso não quer dizer que é esse caso desse cara aí. Pode ser que seja uma outra questão, realmente, né? E é importante observar, até mesmo vocês, né? Como o Bruno falou, a gente precisa se autopoliciar. Logicamente, a gente não consegue fazer isso 24 horas. Né? Mas precisa, pelo menos, tentar fazer isso mais no trabalho, né? De identificar. Opa, será que eu não passei do ponto aqui? Será o que está acontecendo? Será que eu não tive uma noite muito bem dormida que está afetando isso aí? Né? Olhar para isso tudo. Né? Ao final daqui, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, eu só queria passar uma página da cartilha, da cartilha da Fiocruz, né? Que fala de alguns sinais de estresse e ansiedade que, de repente, podem estar acima do nível que seja problemático ou não normal. Tá? Aí vocês, eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, se já posso passar a apresentação aqui. É só uma página, na verdade. Se o Bruno tem mais algum comentário a fazer. Eu quero só... Gente, eu quero... Já é para finalizar, né, gente? Não sei. Eu que falei isso aí, mas eu não sei. Não, assim, já tá querendo ir, né? Eu preciso ir, né? Eu tô entendendo. Preciso ir com muita dor no coração, né? Porque o debate está muito bom, né? Muito proveitoso, né? Essa troca de experiência tá interessante. E eu assim, posso deixar ter uma sugestão para vocês, se vocês eventualmente precisar da gente de novo, né, Pedro? Para a gente estar trocando experiências sobre outros temas, né? Outros assuntos relacionados também com a prática de vocês. Assim, eu me coloco à disposição, né? Quando a Marta me convidou, eu aceitei, né? Mas só que ela tá me devendo. E eu disse para ela que meu cachê é caríssimo. Tô brincando. Sim, gente. Então, assim, muito obrigado. Eu espero que a gente tenha, que eu tenha, né? O Pedro também, que a gente tenha de alguma forma, né? Acrescentado algumas coisas para vocês, né? De positivo, né? De entendimento, né? Um pouco desse momento que a gente está vivendo, né? E assim,
Meu número, assim, vocês podem pegar com Marta, o que não tiver, se precisar de mim, né? Às vezes eu não responder na hora, mas, assim, se eu tiver online, eu sempre vou responder, que eu não gosto de deixar ninguém esperando, né? Diferente de Marta, que a gente manda mensagem para ela num dia, ela responde no outro. Mas não tem problema, não tem problema, porque se o psicólogo não for paciente, né, Pedro, ele também tá perdido. Mas Pois é. só que psicólogo é paciente, mas o Bruno não é tanto. Né? Vixe. Eu tô brincando. Então, gente, muito obrigado, viu? Fiquem com Deus, tenham uma boa noite. A gente que agradece, viu? Nós que agradecemos, Bruno. Muito obrigado por essa presença hoje. Obrigada. Tchau, Hoje tchau, a gente. gente vai convidar Tchau, mais gente. vezes, viu? Tá bom, fiquem Deu a com Deus, ideia, tá viu? bom? Agora aguenta. Valeu, Pedro. Fica com Deus. Valeu, Bruno. Depois a gente Obrigadão. conversa mais, tá bom? Tchau, tchau. Valeu. Filha. Eu vou aqui passar. Eu vou tentar passar, na verdade. Não sei se eu vou conseguir, né? Tá. Tentar colocar aqui. Vocês estão enxergando aí essa cartilha? Agora sim. Ficou melhor? Agora apareceu. Ficou show? Ótimo. Então, como você consegue ler aí, como reconhecer alguns sinais de estresse e ansiedade, né? Existem alguns sinais físicos. É importante entender essa coisinha bem aqui, ó, que eu vou grifar aqui para você. As pessoas possuem diferentes níveis de reação ao estresse e ansiedade. Então, isso aqui pode não servir para todo mundo do jeito que está aqui, tá? Mas, de uma forma geral, é isso. Alguns sinais físicos, por exemplo, falta de ar, dor de cabeça frequente, dor muscular, aumento do batimento cardíaco, alteração drástica do apetite e do sono, a falta, nesse caso, ou o excesso de apetite ou excesso de sono, má digestão, sensação de queimação no estômago, diarreia, prisão de ventre, muito cansaço, falta de ar, tensão muscular, alguns tremores também. Muitas pessoas elas sentem muito tremor quando estão sob uma carga de estresse muito forte, né? Então, é importante ficar ligado nesses sinais também. Alguns sinais emocionais que estão ligados ao estresse e à ansiedade. Emoção excessiva, persistente tristeza, raiva, culpa, medo ou preocupação, humor deprimido, desânimo. É importante entender que não é somente a depressão que causa o humor deprimido, tá? É importante deixar isso muito claro. Desânimo, irritação, olha o que eu falei aí na pouco. Irritação ou sentir que está com nervos à flor da pele. Muitas vezes é aquele indivíduo que é muito reativo a tudo, sabe? Tipo, tudo ele dá aquela... faz a tempestade de copo d'água, por exemplo. Indiferença afetiva, né? Tipo, tanto faz, tanto fez, né? Tipo, tá frio afetivamente. Alguns sinais comportamentais também. Discussão e perda de paciência com as pessoas, evitar expressar e compartilhar sentimentos, aumentar o abuso de substâncias psicoativas, nesse caso álcool, drogas, remédio. O indivíduo está muito agitado também, por exemplo. Alguns sinais cognitivos de estresse e ansiedade. Dificuldade em lembrar das coisas também, muitas vezes é um sinal. Dificuldade de concentrar nas tarefas, tomar decisões, pensamentos que algumas vezes vêm de repente que o indivíduo não consegue controlar muito bem. Tá? Isso tudo também é sinal. Estou mostrando isso para vocês, não para vocês usarem isso como uma espécie de diagnóstico fechado, né? Mas muito mais para vocês ficarem alertas, não somente com relação a vocês, mas também com relação aos pacientes. E certamente vocês recebem aquela pessoa que às vezes está muito irritada, que de repente vocês até conheciam essa pessoa antes de ser internada. E que ela chegou ali e de repente vocês conseguem perceber que ela está diferente do que ela costumava ser. Então isso pode ser um sinal de uma sobrecarga de estresse também, de uma ansiedade que está um pouco fora do normal. Tá?
Então, que vocês tenham, se já tinham paciência, tenham ainda mais, porque se trata de um processo de hospitalização que traz uma série de alterações, vocês viram aí, que vai influenciar e muito a vida desse indivíduo. Não somente da vida do indivíduo que está lá, mas também da família. O indivíduo que liga muitas vezes para saber como fulano está extremamente ansioso, querendo saber como é que está o quadro de saúde do familiar dele, a gente fica sem saber o que fazer. Tá? E também fiquem ligados com relação a isso, em especial vocês mesmos, de reconhecerem esses sinais, de verificar quando que precisa de um cuidado mais direcionado, de um cuidado um pouco mais especializado até mesmo. Tá? Isso que eu falei para vocês com relação a estratégia de autocuidado, atividade física, sono regular, alimentação, verificar muito bem quais são as plataformas que vocês buscam informação sobre uma coisa ou outra, vocês compartilham na rede com relação a informações, isso é muito importante para controlar ou amenizar esse estresse que vocês certamente estão sentindo muito. Tá? Então, também podem contar comigo para outras ocasiões aí, queiram trocar ideia, conversar sobre alguma questão mais específica, né? Ou até mesmo buscar atendimento, sei lá. A Marta tem meu número aí, se vocês quiserem falar comigo com relação a alguma coisa, se quiserem marcar algum atendimento, a gente consegue fazer isso tranquilamente, até mesmo de forma online. Eu sou liberado pelo Conselho Federal para fazer atendimento online. Não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Logicamente tem que ter um cadastro, uma série de questão, que precisa passar por um aval do Conselho para liberar para fazer atendimento online. Então, cuidado com as pessoas que vocês, de repente, buscam aí, tal, o cara faz, vamos ver, será que né? Ter cuidado. Não pode mais pesquisar, assim, atendimento grátis no Google, jogar assim. É um risco, né? Para vocês ficarem mais seguros, tem uma lista de psicólogos do Brasil no site do Conselho Federal de Psicologia que estão liberados para fazer atendimento online. Todo mundo que está apto está lá. Se não estiver lá, fuja. A não ser que você queira, né? De repente, né? Queira assim mesmo, vai saber. Mas o ideal é que se faça com a pessoa que esteja liberada, porque se der algum BO, você está respaldado, pelo menos. Se der alguma treta aí que Deus não queira que dê, mas tem pelo menos um mínimo de respaldo legal. Tá? Então, espero ter conseguido clarear um pouquinho a visão de vocês com relação a algumas questões. Se precisarem de algum material com relação a essas cartilhas que eu comentei com vocês, se vocês quiserem, eu mando para vocês tranquilamente, para darem uma lida com relação a até mesmo dar mais uma incrementada no atendimento de vocês, né? Porque estudo a gente sabe tudo que é demais. Tudo que a gente consegue ler que tem um respaldo científico, a gente vai trazer mais respaldo para a nossa situação e vai tornar o nosso atendimento melhor. Consequentemente, as pessoas conseguem nos ver de forma melhor, né? Então, é sempre bem-vindo um material ou outro, mesmo no meio dessa loucura que vocês estão. Tem duas pessoas no meio do plantão aí, né? Mas a gente sabe que isso às vezes é necessário. Olha, parece que tá de boa hoje, não tá? Tá tranquilo, não tá? Não tá tendo cirurgia, graças a Deus não aconteceu nada. Tá tranquilo, graças a Deus. Olha, a gente tem que agradecer, viu? Não sei se vocês têm mais algum comentário a fazer, alguma pergunta a fazer. O Bruno já foi, mas eu tô aqui, tá? Aqui tá chovendo, então não vou para lugar nenhum. Se quiser ficar aqui até meia-noite, se quiser, comentando, conversando, e não tem problema nenhum, tá? Bom, eu queria agradecer, de fato, por todo mundo que está aqui, por vocês terem tido essa disponibilidade. Só informar que eu vou encerrar a gravação agora, a gente está com mais de 1 hora nessa troca de ideias. Agradeço de verdade pelo conteúdo que vocês trouxeram para a gente. Queria encerrar a gravação, mas continuamos por aqui. Espero de verdade ter atingido as expectativas do vídeo, com o conteúdo que a gente prometeu trazer. Agradeço, pessoal. Boa noite.
Obrigada!